Bom dia, espero que seja tudo bem com você. É hoje, quinta-feira já, né? Que é uma semana boa. E mais uma manhã aí de aprendizado com Deus. Acordei cedo e falando com Deus o que falar nesta manhã, né? Que seria para a gente estar meditando, para a gente estar fazendo um devocional nessa manhã, que tema que o Senhor queria falar, não só com vocês, mas como comigo também, né? Porque a primeira palavra fala com aquele que está entregando, que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, a gente tem o cuidado, a preocupação de não entregar aquilo que a gente quer, né? Tem tanto texto bíblico interessante, que eu gosto muito, mas não é o que a gente gosta nessas horas, é aquilo que Deus quer, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então hoje eu queria estar comentando com vocês, estar compartilhando com vocês sobre o tema Tire a pedra. Aí você pode estar falando assim, nossa, tirar a pedra, que coisa estranha é essa, né? Tirar a pedra. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar pelo texto da Bíblia, contando uma passagem bíblica que tem a ver com aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. E eu acordei falando com Deus, como eu disse, em oração, e me veio essa passagem de quando Jesus ressuscita Lázaro. Aí várias questões vêm na mente da gente, né? Fala, nossa, Jesus ressuscitou alguém, né? É forte isso, ressuscitar. E essa passagem, ela fala muitas coisas, ela traz muitos ensinamentos. E eu vou estar falando para vocês um resumo dessa parte e os versículos que tem a ver com o nosso tema. O que aconteceu? Lázaro estava doente e Jesus estava em outra cidade. E avisaram Jesus que Lázaro estava doente. Pois o quê? Lázaro era muito amigo de Jesus, assim como as suas irmãs Marta e Maria. E Jesus não foi lá para poder orar por ele ali, para ele ser curado. E muitos estranharam o posicionamento de Jesus. Por que Jesus não foi até lá? Porque Jesus não largou o que estava fazendo para ir lá dar esse apoio para essa família que ele tanto amava, para esse amigo. E Jesus estava em paz com aquilo, né? Estava em paz, porque ele sabia do que iria vir lá na frente, que ele iria ressuscitar. Né? Nós, como a gente não sabe o futuro, né? Então, por isso que a gente se desespera, porque a gente fala assim, não tem mais o que fazer. Então, essas irmãs ficaram assim, poxa, Jesus era tão amigo e na hora que a gente mais precisou, ele não estava aqui. E Jesus apareceu lá depois de 4 dias que Lázaro já tinha sido enterrado. Então, você imagina os questionamentos. As pessoas falam, nossa, Jesus era tão amigo dele e ele não veio. Jesus curou tantas pessoas. Jesus já tinha até ressuscitado pessoas, né? Não que estavam enterradas, mas Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. E ficar se perguntando, poxa, por que ele não veio? Por que ele não deu, tipo assim, bola, né, pro amigo dele? E tanto é que as irmãs falaram, né, a irmã falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eles acreditavam que Jesus iria orar por Lázaro e Lázaro não iria passar pela morte, Lázaro ia ser curado.
E aí passou. E aí, nisso, Jesus ali no caminho conversando com Marta, né, que é aquela que questionou, e ele tinha aquela convicção, Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Daí ela falou, vai ressuscitar naquele último dia, né, porque Jesus, né, vai voltar e aqueles que estão mortos em Cristo vão ressuscitar. Então ela acreditava nisso, que Lázaro ia ressuscitar nesse período. E aí Jesus ali instigando a fé dela, falando, né, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Aí ela diz, eu creio, né, que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí foi e falou que ele queria ir lá onde estava o túmulo, né? E aí Maria também chegou até ele, no meio do caminho lá, eles indo para ver onde estava o túmulo, né, de Lázaro. Maria também falou, se você tivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus falou onde que ele está. E Jesus chorou, porque era amigo mesmo dele, né? Jesus sentiu compaixão naquela situação de ver as irmãs ali sofrendo com a morte de Lázaro. E aí muitas pessoas ali ao redor falavam, poxa, ele abriu o olho do cego, ele também podia evitar a morte? Podia evitar? E aí foram lá, e quando chegou lá nesse sepulcro, era tipo uma caverna e tinha uma pedra na frente. E aí chega o trecho que eu quero ler com vocês, que está em Evangelho de João 11, do 39 ao 45, e diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Olha que coisa terrível, esplêndida, na verdade, né? Porque assim, você imaginar, ele quis ir lá até o túmulo, ele não quis só ir até o túmulo para chorar, ele quis ir lá para fazer um milagre. Porque, na verdade, Jesus, ali na situação de Lázaro, queria mostrar um milagre, na verdade, algo que ainda não havia acontecido, que era uma pessoa ressuscitar depois de dias já estando morta. Era algo muito maior. E, para isso acontecer, tinha que ter tirado a pedra, porque essa pedra, Jesus poderia falar assim, ele despedaçar a pedra, orar e despedaçar a pedra, mas não, falou para o povo tirar a pedra, para eles tirarem a pedra. E aí aconteceu o que ninguém esperava que acontecesse, porque todo mundo esperava o quê? Que ele fosse orar para Lázaro, quando Lázaro estava doente, e não permitir que Lázaro morresse, que Lázaro fosse curado, né? Fosse curado daquela enfermidade e não morresse. Mas foi algo além, né? Foi algo muito além. Ele ressuscitou depois de 4 dias. Assim como lá na frente Jesus iria ressuscitar. Então, Deus já estava preparando as pessoas ali. Aí o que
Deus fala para nós essa manhã. Tem situações, às vezes, que nós pedimos para Deus, oramos para que não aconteça aquela situação, Senhor, não permita que aconteça isso. Não permita que eu fique doente, não permita que aquele meu parente que eu estou orando para que haja cura, que ele morra. E às vezes a gente ora pela cura física, né? E o Senhor fala, não, agora ele já terminou o tempo que tinha aqui, ele vai morrer. E aí a gente questiona a Deus, por que Deus permitiu que morresse, né? Se a única certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe o dia, mas que a gente vai morrer. Mas tem situações que você fala, mas por que o Senhor permitiu, né? Da morte, permitiu o desemprego, permitiu aquela porta de oportunidade se fechar. Por que não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Por que aquele relacionamento não deu certo como eu esperava? Eu investi tanto e nada aconteceu. E por que o Senhor permitiu, então, que se não fosse para dar certo, por que o Senhor permitiu de abrir? E o Senhor colocava assim no meu coração, a gente tirar a pedra. O que seria essa pedra? É a incredulidade. A incredulidade. Porque a incredulidade nos impede de ver a glória de Deus, de ver o milagre, de ver uma situação que parecia impossível acontecer. Uma situação que já falou, deu tudo errado, não tem como dar certo mais, que já deu errado. E você vê aquilo acontecer, aquela situação dar uma reviravolta. Mas quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer? Quando que a gente vai ver isso? Quando que a gente vai ver o sobrenatural acontecer, milagres acontecer? Quando a gente tirar essa pedra da incredulidade. Então, para Deus, não tem impossível. A morte não é impossível, uma doença não é algo impossível de ser curado. Para Deus não é. Para nós, às vezes é. A gente olha o diagnóstico, a gente se assusta e a gente fala, não tem o que fazer mais, né? E às vezes, na verdade, o Senhor permite que a gente passe por essa situação. Porque quando ele fala assim que teve outras situações na Bíblia, que principalmente de os amigos de Daniel, né, quando foram lançados lá numa fornalha, Deus não poderia impedir eles de entrar lá na fornalha? Não, eles tiveram que passar pela fornalha. Eles foram na fornalha, não aconteceu nada, não queimou nem o fio de cabelo, e por conta disso viram que realmente o Deus que eles serviam era um Deus poderoso. Então, às vezes Deus não nos livra da situação, mas na situação. Então, às vezes a gente vai ter que passar pela enfermidade, a gente vai ter que passar pela porta fechada, a gente vai ter que passar pelo não, ou a gente vai ter que passar pelo espere, porque acho que quando diz sim, não é mais fácil. Agora quando Deus fala assim, espera, não faça nada, eu que vou fazer. Aí é angustiante. Então ali, a única coisa que Jesus falou para eles, tira a pedra, o quê? Da incredulidade. Porque ele estava conversando com as irmãs ali falando, você não crê? Que você pode ver a glória de Deus, que ele pode ressuscitar? Então tava ali trabalhando na fé daquelas mulheres. Na fé, porque elas assim, poxa, morreu, acabou tudo. Às vezes para nós, aquela porta que a gente queria tanto se fechou, acabou tudo, meu sonho não é mais, acho que não é mais aquilo. Não deu certo aquilo que eu esperava, então não é para mim mais. Então você desiste. Porque recebeu um não, porque aquilo não atendeu a sua expectativa. E aí para você tá morto. Tá morto.
Já tá lá, que nem Lázaro, morto há 4 dias, não tem mais o que fazer. Era melhor que não tivesse acontecido aquela situação, que eu não tivesse que passar por aquela situação. Mas Jesus está falando para nós nessa manhã para a gente tirar a pedra da incredulidade. Se a gente quiser ver as coisas mudarem, ainda aquilo que pareça irreversível, pela fé pode mudar. A fé faz isso. A fé pode transformar aquela situação. Então, não desista dos seus sonhos, que parece que está morto, né? Que está lá engavetado, está lá esquecido. Não desista. Não desista. Tira, assim, a pedra da incredulidade. Tira essa pedra. Tira os impedimentos. Tira aquilo que impede você de crer. Então, não sei o que você está passando, entendeu? Eu sei que eu estou passando uma situação que eu falo, nossa, por que o Senhor permitiu? Que é o que eu estou discutindo com Deus. Mas, Senhor, mas é para quê? Para que seja manifesta a glória de Deus. Para que eu veja a glória. Para que eu veja agora que eu possa contar aqui para vocês. Eu estava passando por tal situação que para mim era impossível de vencer. Para mim era impossível. E aconteceu aquilo que eu não imaginava que ia acontecer. De tanto que já estava, a gente está esperando, principalmente quando você está, é algo que Deus manda você esperar. Aí parece que é irreversível, não vai acontecer mesmo. Mas Deus está falando para você tirar a pedra. Tira a pedra dessa incredulidade. Tira essa incredulidade da sua frente. Aí você vai ver a glória, você vai ver a saída, você vai ver talvez uma nova forma para você colocar em prática aquilo que não deu certo. Porque às vezes não é que não deu certo, às vezes a forma que a gente fez não era aquela forma, é de outra forma. Então às vezes a gente tem que, outra estratégia, usar outra estratégia para aquilo dar certo. Mas não que não é para você. Então, era isso. Tire a pedra para viver aquilo que Deus tem para você, tá bom? Então, tenha uma ótima, abençoada quinta-feira e que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se essa palavra falou com você e você sentiu de compartilhar com alguém, compartilhe. Vamos levar aquilo que a palavra de Deus que nos encoraja, que nos ensina para frente, na verdade? Porque em vez de compartilhar o ódio, vamos compartilhar o amor de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? E até amanhã.